Bom dia, meus amores, tudo bem? Então, nós vamos fazer uma revisão para poder fazer a provinha de língua portuguesa, tá bom? Então, começando, né, vocês vão fazer uma leitura e interpretação. Terão dois textinhos, né? Um texto teatral, que é um texto onde o poeta conversa com os próprios personagens da história. E nesse texto teatral, né, tem a rubrica, né, que tem a função, né, de passar orientações sobre como a cena deverá ser representada. E nós temos também um outro tipo de texto que é a narrativa, onde geralmente nesses textos, né, tem o narrador observador, né, que o nome já diz, ele só observa, ele conta a história. Esse narrador observador, né, ele apenas narra o que vê, né, e o narrador personagem, ele participa da história. E aí nós temos também, né, vocês vão fazer também a parte de pronomes, né, que tem o pronomes pessoal, oblíquo e de tratamento. O pronome pessoal, ele é eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, ele ou ela também, tá? O pronome oblíquo, né? É me, mim, comigo, nós, conosco, ti, contigo, vós, vos, convosco, o, a, lhe, se, ele, ela, se, consigo, os, as, lhes, se, eles, elas, se, consigo, tá? Então vocês conseguem observar que tanto no pronome pessoal e no oblíquo tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa, né? Do plural e do singular. E tem o pronome de tratamento, né? Que são palavras e expressões empregadas para se referir à pessoa com quem, né? E de quem se fala. Tá? Então tem os pronomes de tratamento, né, senhor e senhora, que são para as pessoas mais velhas ou com quem a gente não tem intimidade. Você, amigos e familiares, Vossa Excelência para altas autoridades, Vossa Majestade para reis, rainhas, imperadores e imperatrizes, Vossa Alteza para príncipes e princesas, duques e duquesas. Temos também a parte do numeral. Tá? O numeral são palavras que indicam quantidade exatas, né? Então tem alguns tipos de numeral que são os cardinais, que indicam quantidades exatas, os ordinais, que indicam a sequência ou ordem, né? Os multiplicativos, que indicam a multiplicação, e os fracionários, que indicam fração, uma parte de algo. Então, exemplos de numeral, né? Tem os cardinais 1, 2, 3, os ordinais, né, de ordem, né, primeira, segunda, terceira, os multiplicativos dobro, triplo, quádruplo, os fracionários meio, terço, quarto. A tia não colocou ali no quadro, mas também tem as palavras com M e N antes, né, de consoantes. Então, vai utilizar M para antes das consoantes P ou B. Então, M antes de P e B. E o N nas demais consoantes. O verbo, que, né, tem três tipos de verbo. Verbo que indica ação, verbo que indica estado, o estado que está aquela pessoa, né? E o fenômeno da natureza. Locução verbal, que é formado por um verbo auxiliar e um verbo principal. Por exemplo, hoje vamos estudar, né? Vamos seria um verbo auxiliar e o estudar um verbo principal. Vamos estudar, poderíamos colocar, né? Vamos, nós estudaremos, né? Então troca o verbo, no caso os dois verbos, né? Vão estudar por estudaremos, tá? Pessoa do discurso, né? É quem está falando. Então, como é que a gente vai saber
Por exemplo, numa frase, você pergunta para a frase quem está falando, para você descobrir, né? Se é o eu, tu, ele, nós, vós, tá? Então você pergunta para a frase quem está falando. As palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então as palavras oxítonas são as palavras que têm a última sílaba forte. As palavras paroxítonas são as palavras que têm a penúltima sílaba forte. Então a paroxítona, a penúltima sílaba forte, e a proparoxítona, a antepenúltima sílaba forte. E aí tem umas regrinhas de acentuação, né, das palavras paroxítonas e proparoxítonas, né, que vão cair nessa prova. Então as paroxítonas, né, elas são acentuadas, né, com as terminações uns, ãos, ãs, is, us, ln, rx, ps, e ditongo, seguido ou não de S, né? Então, ditongo são as palavras, né, que tem o encontro vocálico, né? Então, o encontro de duas vogais, né? De uma vogal e uma semivogal, que na hora de separar ficam na mesma sílaba. E a regrinha de acentuação das proparoxítonas, que todas as proparoxítonas são acentuadas. Então é isso, tá? No mais, caso tenham alguma dúvida, né, em relação à pergunta, o que tem que fazer na provinha, pode mandar mensagem para a tia, tá bom? Então, beijos e boa sorte!